Gravando. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai ver conteúdo aí, ó, da semana 4, tá? Deixa eu fechar minha câmera. Que é a respeito ainda de derivada, né? Só que agora é uma coisa, um negócio mais aplicado aí, né? A gente vai ver um pouco aí sobre os extremos de funções, a gente vai ver questão de concavidade, quando que a função é crescente, quando que ela é decrescente. Então, vocês vão ver que a gente consegue extrair bastante informação de uma função que é complexa. A gente consegue até fazer o gráfico aí, de uma função que a gente não sabe como é que é o gráfico. Então, você vê que é o poder dessa ferramenta aqui. A gente vai ver algumas coisas depois, que separei, voltado mais para a parte prática mesmo, estudo de caso, né? Então, vamos começar aqui, né? Comecinho é, como sempre, né, mais light. A gente vai complicando um pouco. Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios que eu peguei do livro, tá? Se eu não me engano, são 4 do livro, e o restante eu peguei na internet, para a gente resolver aqui. Então vamos começar aqui com os do livro. Então a primeira questão lá do livro é o seguinte: escolha a alternativa a seguir que representa o gráfico da função. Então ele deu para a gente aí a função, e aqui o gráfico. Acho que vai ficar ruim para quem está no celular. Tem os valores. Eu tô no celular aqui. É. Depois eu tenho. Luciano, Beleza? depois eu te mando um link lá, você assiste no PC depois, beleza? Valeu. Subir no YouTube lá, deixa como privado. Aí quem quiser, precisa me chamar no chat lá que eu mando. Valeu, obrigado. Imagina. A gente tem 4 gráficos, né? A gente vai ter que descobrir aqui qual gráfico é o dessa função aqui. Então, como a gente já tem uma ferramenta aí que é a derivada, né? Então, vocês viram aí, né, que a gente tem a derivada primeira, certo? E a derivada segunda, né, que é o f uma linha e o f duas linhas. Basicamente, a f linha uma linha, o que acontece? Ela é usada para a gente verificar quando que a função é crescente, tá? Então, isso aí com a primeira derivada. A gente vê se ela é crescente, a gente consegue ver aonde que ela decresce, e a gente consegue ver também o que a gente chama de candidatos, né, a máximos e mínimos, ou seja, os pontos críticos da função. Como que a gente faz isso, né? Então, focando só na primeira derivada. A gente vai derivar essa função aqui. A gente vai derivar e igualar a zero. Porque igualando a zero, a derivada, a gente consegue encontrar quais são os pontos críticos. Que podem ser o máximo, pode ser o mínimo, ou pode ser também um ponto de inflexão, né? Que é quando a nossa função ela vem desse jeito e muda de concavidade, né? Por exemplo. Então aqui a gente tem um ponto de inflexão, né? Ela muda o comportamento. E lembrando, né, que porque a gente iguala a zero, porque a derivada igual a zero, ela vai pegar esses extremos aqui, ó, por exemplo, né? Eita, deixa eu pegar aqui outra caneta. A derivada igual a zero, né? Toda vez que passar uma reta tangente aqui, ó, ela zero, tá vendo? No extremo. Ou até quando é um ponto de inflexão. Aqui não tem aqui nenhum. Mas a gente tem um ponto lá de inflexão, né? Então, mais ou menos assim. Aqui no meio não é mínimo e nem máximo, tá vendo? Mas a derivada também é zero. Então aqui é um ponto de inflexão. Então a gente vai. E a segunda derivada, né, é usada para quê? Para verificar a concavidade. Em qual intervalo que a função ela possui concavidade para cima ou para baixo. E basicamente é isso. Então vamos. Primeira coisa, a gente vai ter que derivar. Vamos lá, vamos aplicar. Vou derivar aqui para a gente encontrar os pontos críticos, né? Primeira coisa que a gente faz, encontra os pontos críticos. Como a gente faz isso? Derivando, né? Então, creio que vocês já estão craque já em derivar isso aqui. Então, né, ficar qualquer dúvida, vocês me falam. Então, né, aqui dá menos 4x. Aqui tira 1, fica ao cubo. Mais 8x. 8x, isso aí. E aqui vai zerar, né? O que a gente faz? A gente iguala essa derivada aqui a zero, né? Então a gente faz isso aqui, ó, ser igual a zero. Por quê? A gente vai encontrar as raízes, ou seja, são os pontos críticos.
Então, fazendo isso daqui igual a zero, a gente fica com menos 4x ao cubo mais 8x sendo igual a zero. Sempre simplifiquem, tá, pessoal? Quando dá. Aqui, ó, a gente vê que 4 e 8 dá para simplificar por 4, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, eu sempre faço isso. Sempre simplifica. Se der, né, no caso. Agora, se fosse, por exemplo, 4 e 3 aqui, não teria o que fazer. Mas como são múltiplos, né, então a gente sempre simplifica. Nesse caso, eu vou simplificar por 4. Beleza? Aqui o 4 some. Fica menos x ao cubo. E aqui, né, fica 2. Né, 8 por 4 é 2. Isso aqui igual a zero. Deixa eu aceitar o pessoal que tá aqui para entrar. Fazendo isso, aqui ó, a gente caiu numa equação do terceiro grau. Como que a gente resolve isso? Como está incompleta, o que seria incompleta? A gente não tem aqui o termo independente, né? Então a gente sempre põe o x em evidência, tá? Para resolver esse tipo de equação. Então caiu nisso, você põe o x em evidência, que você consegue resolver. Quer ver, ó? Então colocando um x em evidência. A gente fica com x, sai para fora. X vezes quanto me dá menos x ao cubo? Menos x quadrado, né? Isso vezes x menos x ao quadrado vem para isso daqui. E mais 2. E aqui, mais 2. Isso aí. Igual a zero. Aí agora vem um pouquinho do raciocínio, né? A gente tem um produto. Quando que isso aqui vai dar zero? Quando esse x for zero, porque 0 vezes tudo isso vai dar zero. Então a gente já encontra aqui uma raiz. Deixa eu dizer de outra cor. Esse x aqui tem que ser zero, tem que ser no zero, zerou. Ou esse cara aqui também, né? Porque se aqui dá zero, ó, isso aqui, zero vezes isso aqui, deu zero também. Ou isso aqui tem que ser zero. Menos x ao quadrado mais 2 tem que ser igual a zero. Então a gente passa esse menos x para lá, para ficar positivo, né? Sempre passar o que está mais fácil, beleza? Então eu vou escrever aqui, ó, fica x quadrado igual a 2, né? Eu passei esse cara para cá e só reorganizei a minha escrita aqui, beleza? Esse 2 passa para lá tirando raiz, tá? Então esse aqui, ó, passa para lá tirando raiz. A gente vai ter aqui mais ou menos raiz de 2. Certo? Então, ó, a gente encontrou 3 pontos críticos. A gente encontrou x igual a zero, e x igual a raiz de 2, e x igual a menos raiz de 2. O que a gente pode fazer agora? A gente vai ver se esses valores são máximos, são mínimos. A gente tem duas formas de fazer. A gente pode pegar esse valor aqui, né? Esses valores, substituir aqui. A gente vai descobrir qual que vai ser a imagem deles. Eu acho que seria até mais fácil, vamos dizer. Ó. Por exemplo, ó, x igual a zero. Substituindo aqui, ó. Zero, né? Vai zerar aqui, certo? Zero. 4 vezes 0 ao quadrado vai dar zero. Menos 2. Então, ó, vou fazer aqui em cima. Então, a gente substituiu o zero na função aqui, ó. A gente tem aqui f de zero. Quando x vale zero, é f menos 2. A gente vinha aqui no gráfico, vamos ver aqui já, ó. 0 menos 2, ó. Aqui, ó, a gente já conseguiria matar, tá vendo? Só com isso. Porque não tem nenhuma outra função onde é 0 em x e menos 2 em y, tá vendo? Não tem. Então aqui a gente já conseguiria matar. Mas vamos deixar o negócio mais completo. Que já dá pra matar, porque a única função que passa aqui em x, 0, y2 e menos 2 é essa. Aqui dá 2 positivo, aqui dá 0 e aqui dá um valor estranho. Eu conseguiria matar só com essa informação, só fazendo essa substituição. Mas o que a gente pode fazer para definir se é o máximo e mínimo é a concavidade. A gente pode usar agora, né, a segunda derivada. Porque com a segunda derivada, o que a gente conclui? Deixa eu fazer aqui para vocês uma anotação. Se a segunda derivada, for, a gente fez a segunda derivada e substituiu esses pontos críticos na segunda derivada. Se quando eu substituir esse valor me der um valor maior que zero, o
que vai acontecer? Nesse ponto, nesse intervalo, né, nesse ponto, a minha função ela vai ter concavidade para cima. Lembra da parábola, né? Quando o x aqui ó, é negativo, pensando no x quadrado lá, né? Quando o x quadrado é negativo, como que é? Concava para cima. Quando é positivo, quando é negativo, é concava para baixo. Quando é positivo, concava para cima. É a mesma coisa. Então aqui é positivo, eu concavo para cima. Se a f duas linhas aqui, ó, for negativa, ou seja, menor que zero, a gente vai ter que, ó, concavar para baixo. Então a gente pode derivar isso aqui de novo e depois substituir esses pontos críticos. A gente consegue encontrar também. Que fica mais fácil, né? Fica menos valor aqui elevado para a gente resolver. Então vamos lá. Lembrando que aqui a gente já conseguiu resolver. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui a segunda derivada. Tá? Aplicando a segunda derivada aqui, ó. A gente derivou aqui, né? Vai ficar como aqui, ó? Fica menos, né? 4 vezes 3, 12, x, tirar 1 ao quadrado. E aqui vai dar 8, né? Mais 8. Então, ó, a gente vai fazer agora... Vamos fazer para o zero também, só para vocês verem que isso daqui funciona. Então, ó, deixa eu mudar de cor. F duas linhas de 0. Menos 12 vezes 0 ao quadrado, mais 8. Isso daqui vai dar 8, certo? Que vai zerar, né? Esse cara aqui vai zerar. 2 vezes 0, 0, fica 8. Ou seja, 8 é positivo, é maior que 0. Se é maior que 0, a gente cai nisso. Deixa eu pôr aqui. Côncava para cima. Então, no x igual a 0, côncava para cima. Ó. X igual a 0, a parábola possui concavidade para cima, tá vendo? Nesse aqui, ó. Beleza. Então, nesse ponto, a gente sabe que ela tem esse formato. Ou seja, quando ela é maior que 0, esse ponto é o ponto de mínimo. Por quê? Ó, é maior que 0, é positivo. Se é côncava para cima, logo esse ponto aqui é o ponto de mínimo. Certo? Se fosse o contrário, ponto de máximo. Ou seja, aqui a gente consegue concluir o seguinte também, que quando a derivada, né, a derivada segunda é positiva, a gente tem que essa concavidade e também consegue concluir que nesse ponto, né, aqui, ó, ela possui valor mínimo. Então, toda vez, é meio que o oposto, toda vez que a segunda derivada deu um valor positivo, esse ponto ele possui um valor mínimo. Toda vez que a gente botar um ponto na segunda derivada e der um valor negativo, esse ponto é o ponto de máximo. É meio que ao contrário aqui. A gente já concluiu que no x igual a 0 aqui, ó, para f duas linhas de 0, a parábola tem esse comportamento e no 0 a gente tem o mínimo local. Ou seja, a gente vê aqui, ó, realmente, aqui é o mínimo, tá vendo? Mínimo local, né? Não global, porque não sei se vocês chegaram a ver lá, né? Diferença de mínimo local e mínimo global. Mínimo local é quando a gente pega o intervalo, e nesse intervalo que a gente está analisando é o valor mais baixo que tem. E global, aqui, por exemplo, aqui é o máximo global. A gente tem dois máximos globais aqui. Por quê? Porque depois a função ela só cai. Ou seja, de toda a função, de todo o domínio da função, esses valores são os valores mais altos que existem. Não tem ninguém acima deles. Então, essa é a diferença do global para um local. Então, beleza, vamos fazer aqui agora para x igual a raiz de 2, só que positivo. Vai ficar, então, aplicando aqui, ó, a segunda derivada. Vai ficar menos 12, que multiplica a raiz de 2 ao quadrado, mais 8. A gente vai ter aqui esse quadrado aqui vai sumir, né? Vai ficar ao meio, vai sumir, vai ficar 2. Menos 12 vai dar 24, então aqui vai dar um valor negativo, tá? Aqui vai dar menos 24 mais 8 vai ficar negativo, ou seja, menor que zero. Nesse ponto, é menor que zero. Se é menor que zero, se é negativo, lembra lá da função do segundo grau. Se é negativo, uma valor que é x quadrado, é lá desse jeito. Então,
nesse ponto aqui, ó, no raiz de 2, ela possui um valor máximo, de máximo. Se possui o valor de máximo, a gente sabe que a concavidade é para baixo, né? Então, a gente vinha aqui no raiz de 2, vai dar 1 ponto alguma coisa, que é bem esse ponto aqui, ó. A gente vê que tem um valor máximo, tá? E nas outras que nenhuma tem, tá vendo? É a única. E outra, caso também, a gente poderia ir no gráfico, tá? Mas como já tem um gráfico desenhado aqui, não precisa. Então, deu valor negativo. Se a gente fizesse aqui, ó, para f, duas linhas, só que menos raiz de 2. Ora, se aqui está ao quadrado, né, essa raiz vai ficar um valor positivo, né? Mas esse menos. A gente vai pôr o menos aqui, vai levar ao quadrado, né? Então vai sumir e vai dar o mesmo resultado. Vai dar um valor aqui, ó, menor que zero. Deixa eu apagar aqui, ó. Então vai ser um valor menor que zero. Ou seja, mesmo esquema. Tanto que as duas possuem o mesmo ponto aqui, tá vendo? Igualzinho. Por conta desse quadrado que está aqui. Então a gente já conseguiu matar aqui essa questão. Que a gente encontrou aqui, né? A primeira coisa, a gente derivou, encontrou os pontos críticos, a gente derivou igual a zero, achou os pontos críticos. Com isso, a gente tem duas opções. Ou a gente pega esses valores, substitui aqui na função, para descobrir aonde que vai ser a imagem, né? Se são máximos ou mínimos, beleza? Ou a gente pode aplicar a segunda derivada, que aí a gente consegue ter mais informação. Além de máximo e mínimo, a gente consegue ver com cavidade, tá? Então, aqui a gente conseguiu matar. Mais para frente tem mais alguns exercícios que a gente vai conseguir treinar bastante essa questão aí de máximos e mínimos de funções. Mas aqui uma outra coisa que pode complementar a nossa análise aqui para descobrir qual gráfico que é, a gente pode aplicar um limite. Mas aqui não precisa nem escrever limite nada, é uma coisa mais intuitiva. O limite nessa parte ajuda, né? Aquela noção intuitiva que a gente sempre faz. Então a gente sempre usa um limite no infinito e menos infinito para ver como que funciona a função. Então vamos lá, vamos aplicar um limite primeiramente para o mais infinito. Então, lembrando lá das nossas aulas, quando a gente vai aplicar limite no infinito, o que interessa para a gente é sempre o valor do x que possui o maior grau. O resto não importa, certo? Porque está no. Então vamos, se eu fizer essa função aqui, ó, tender para o mais infinito, o que vai acontecer? Esse menos está fora, então aqui vai dar infinito elevado à quarta, vai dar infinito. Só que com esse menos vai dar menos infinito. Então, quando o x tende para o mais infinito, a função minha vai para menos infinito. Então, ó, x para o mais função para o menos infinito. Se for o contrário agora, x tendendo lá para o menos infinito, e a gente pôr o menos aqui, o que vai acontecer? Esse menos que está aqui, né, no x, menos infinito, como o expoente é par, fica aqui, tem esse menos aqui fora. Então, quando o x tende para o menos infinito, também a função também tende para menos infinito. Então, o que acontece aqui, ó, tá vendo? Então, a gente conseguiria desenhar esse gráfico aqui tranquilamente, o esboço dele, só com essas informações. Beleza? Então, essa questão é isso. Alguma dúvida, alguma observação, questionamentos? Essa é a hora. Não, tranquilo. Maravilha, então, gente. Vocês entendendo isso daqui, ó, o resto agora vai ser fichinha. Então, vamos lá, vou pro próximo aqui. Deixa eu ir salvando para que se caso dar algum BO, a gente não perdeu e mandar para vocês depois. Segunda questão. Essa daqui é um pouquinho mais chatinha, eu acho. Talvez para montar ela. Agora começou a ficar um negócio mais aplicado agora, hein? Então vamos lá. Mostre que de todos os retângulos com 4 centímetros de perímetro, essa informação aqui é importante pra gente, aquele com maior área é o quadrado. Pessoal aqui. Então ele quer que a gente prove que de todos os retângulos que existem, que tenha esse perímetro, o que vai ter a maior área é o quadrado. Ou seja, a gente está, entre aspas não, a gente está maximizando, né, essa área. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui um retângulo para vocês.
Beleza, a gente tem um retângulo aqui, ó. O que é perímetro, né? Só para lembrar aí. Perímetro é toda essa parte de fora aqui, né? Como se fosse uma cerca, né? Vamos dizer. Aqui é um campo, aqui é uma cerca. Seria o comprimento dessa cerca que eu estou utilizando para cercar essa área. Basicamente seria isso. E fala o seguinte para mim, que se eu né, tem um retângulo aqui. Se eu somar esses lados, vai me dar 4 centímetros, né? Então, beleza. Sabendo isso, a gente já consegue fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa, vou chamar isso aqui de x, isso aqui de y, tá? A gente tem a base aqui e a altura, né? E o seguinte, primeira coisa que a gente pode já aqui concluir é o seguinte, né? A área, como a gente calcula uma área, né? Já que a gente quer saber de área, né? Maior área, a gente precisa saber como calcula uma área, né? De um quadrado e de um retângulo, que é a mesma coisa. Que nada mais é base vezes altura, certo? Então a área é base vezes altura. Nesse caso aqui é o x, né? E o y que a gente usou. Então essa aqui seria a área do retângulo ou área do quadrado. Beleza. E como que a gente encontra o perímetro? O perímetro, a gente acabou de falar, né? É esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. A gente vai achar o comprimento. Vamos usar uma cerca como exemplo. A gente vai achar qual que é o tamanho dessa cerca. E aqui, se a gente ver, ó, a gente tem x aqui. Aqui é a mesma distância, certo? Também é x, né? Que é o mesmo. E aqui é y. Então, fazendo isso para matemática, tem 2x mais 2y tem que dar esses 4, certo? Vamos escrever isso aqui, ó. Que 2x, porque eu tenho 2 pedaços aqui, né? De cerca, mais esses 2 comprimentos aqui dessa outra cerca. Na hora que eu pegar e somar esses pedaços aqui que eu estou montando, vai ter que dar 4. Beleza. A gente já conseguiu escrever duas equações aqui, né? A da área e do perímetro. Nesse caso aqui, ó, você vê que o exercício ainda está relacionando as duas coisas. Então, para a gente ter a maior área, a gente tem essa condição. Vamos supor, chega assim para você, ó, eu tenho 4 metros aqui de cerca. Eu quero que você feche aqui para mim aqui, usando esses 4 metros, só que eu quero que você aproveite melhor o espaço da maneira melhor possível, com esses 4 metros de cerca que eu te dei. Aí com isso você vai pensar nessa, quanto que tem que ter x, quanto que tem que ter y para que eu consiga maximizar essa área. Então a gente vai fazer isso agora. Então por isso que uma coisa depende da outra. Agora, pessoal, né, como a gente quer maximizar essa área, a gente quer o valor máximo da área. A gente vai ter que ter essa função, só que a gente também depende desse cara aqui. A gente tem duas variáveis, e para a gente maximizar, a gente usa a derivada. Então a gente vai ter que escrever a nossa área em função só de x. Como é que eu faço isso? Já que minha área depende do perímetro, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y aqui, do perímetro, depois que eu achar o y aqui, eu vou substituir aqui, ó. Então vamos lá, vamos trabalhar nessa equação aqui. Como eu sempre faço, pessoal, eu sempre gosto de simplificar antes, tá? Se der para simplificar, eu simplifico para não ter que ficar passando para lá, de um lado para o outro. A gente ganha tempo. Então aqui, ó, eu já vi que dá para dividir por 2. Tá? Mas se quiser também fazer, indo passando para o outro lado, não tem problema. Que assim eu acho um pouco mais prático. Então, dividindo por 2, fica x, dividindo por 2 aqui, ó. Fica o y, né, que a gente corta, e 4 dividido por 2, a gente fica com 2. Lembra que a gente tem que deixar todo mundo em função de uma variável só? Pode ser x ou pode ser y. A gente vai deixar x, né, que é o mais usual. Então, vamos isolar o y, fica y é igual a 2 menos esse x. Beleza, a gente achou aqui. A equação aqui do nosso perímetro. Agora, y aqui, ó, eu vou substituir. Eu deixo agora em função do x. Então, substituindo, o que vai acontecer? Fica aqui a é x que multiplica o y, que é isso aqui, ó, que é 2 vezes, que é 2
menos x. Fazendo essa distributiva, vai ficar com área, tá? A vai ser igual x vezes 2, isso aqui dá 2x. X vezes menos x quadrado. Então, a primeira coisa já conseguiu. Escrever a nossa área em função de x, tá? E considerando essa restrição. Isso aqui nada que mais é uma... A gente está considerando isso. Não somente que uma área qualquer. Essa área está dentro desse perímetro aqui. Agora a gente já sabe o que fazer. Se a gente quer máximo, a gente quer saber quando que essa função, nada mais é a função área, vai ter um valor máximo, a gente deriva igual a zero. Porque fazendo isso, a gente vai encontrar quem? Os candidatos para máximo e mínimo da função. Então, beleza, vamos fazer isso. Vamos derivar. Ficar, então, a linha vai ser igual. Derivada de 2x. O x some, fica 2. Toma, né, fica menos 2x. E lembra que a gente iguala isso aqui a zero. Igualando isso aqui a zero, que a gente vai ter 2 menos 2x igual a zero. Vamos isolar o x. 2x vai ser igual fazer o contrário. Vou passar esse menos para lá, né? O 2 fica aqui, tá positivo já. Menos 2x passa para lá, 2x positivo. Agora eu quero isolar o x, né? Então o x é igual a 2, tá multiplicando, passa para lá dividindo. Ou seja, para esse caso, para que a gente tenha uma maior área possível, o x tem que ser 1. Tá? O x tem que ser 1. E quando tem que ser o y? O que eu faço? Eu pego agora esse x que eu encontrei e substituo lá na equação aqui do y, que aí eu vou encontrar. Então vamos fazer isso. Então y vai ser igual 2 menos esse 1, que é o x que a gente encontrou. Logo, a gente conclui que y tem que ser 2 menos 1 é 1. Agora o que acontece? Se x é 1, y é 1, nada mais é um quadrado, né? A gente sabe que o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, isso aqui é 1, é um quadrado. Então, a gente provou matematicamente que de todos os retângulos, o que possui maior área, considerando esse perímetro, é o quadrado. É isso que a gente teria que fazer isso daqui. Provar isso e dar essas dimensões. Então, para que a gente possua, para que a gente maximize essa área, x e y tem que ser... Beleza? Alguma dúvida nesse? Maravilha, vamos pro próximo então, que daqui a pouquinho começa a aparecer as dúvidas. Deixa eu pegar o próximo aqui. Aqui é semelhante com isso que a gente fez agora. Praticamente a mesma coisa, ó. É um pouquinho mais chatinho só, por conta dessa questão aqui. Então vamos lá. Um retângulo tem a sua base no eixo x e os seus dois vértices superiores na parábola, que é essa que foi dada para a gente. A gente pergunta, né? Qual é a maior área que esse retângulo pode ter e quais são as suas dimensões? Então, nesse caso, vou fazer só um esboço aqui, tá? A gente vai ter nosso retângulo, certo? E aqui eu sei que o x é negativo, então a gente tem uma parábola, né, côncava para baixo. Bem aqui a gente vai ter uma parábola, vou fazer mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Nossa, mais ou menos assim, vamos dizer. Tá? Mais ou menos assim. E nosso retângulo, né, nosso quadrado, ele está encostando bem aqui. Né? Então agora, a nossa área aqui, ó, essa área vai depender dessa função, né? Porque é ela que está delimitando aqui, né, o nosso quadrado, o retângulo, né? Então, mais ou menos isso. Então a gente vai ter que calcular isso daqui, essa área, né, em função desse carinha aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó.
Primeira coisa, a gente tem que saber é como que encontra, né? Como que calcula aí, né, a área do retângulo, né? A gente já sabe que a área é base vezes a altura, a gente vai chamar de x vezes y, certo? Aqui é o seguinte, quem que é o nosso y? O y aqui é nada mais é que o nosso perímetro. Que você vê lá, na que eu fiz aqui o esboço, né? Ele que está delimitando qual que é o perímetro. Então, o nosso perímetro agora depende dessa função. Então, tem o y, aí substituir aqui. Que aí eu escrevo a minha área agora em função do x, né? Só que com essa restrição, né? Então, vamos lá. A área vai ser igual o x que multiplica o y. Quem que é o nosso y? É isso aqui, ó. É 12 menos x ao quadrado. Fazendo aqui a distributiva. X vezes 12 fica 12x. E x vezes menos x quadrado dá menos x ao cubo. Fechou? Então aqui a gente achou a nossa função área. Beleza. Agora, como a gente já sabe, a gente precisa desse cara aqui. Vamos lá. A gente vai derivar, a gente vai encontrar os pontos críticos. Derivando igual a zero. Então aqui a derivada vai ser igual. 12x fica só 12. 3x ao quadrado. A gente vai igualar isso aqui a zero. A gente fica com 12 menos 3x quadrado. Isso aqui sendo igual a zero. Aí aqui a gente passa lá para o outro lado. Vai ficar com... Ou dá para simplificar aqui também já. Vamos simplificar aqui, ó. Antes de passar para lá. A gente consegue simplificar isso aqui por 3. Tá? Mas também fica a critério. Se quiser pode passar para lá dividindo. Vou fazer aqui, ó. Então eu passei esse menos 3 para lá, que tá negativo, ficou positivo. Esse 12 ficou, né? Então passei para lá e ficou esse 12 positivo. Vou passar esse 3, tá dividindo, multiplicando, dividindo. Vai ser igual a 4, certo? Esse 2 passa para lá, extraindo raiz. A gente vai ter aqui que x é igual a mais ou menos, né, a raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Aí aqui, ó, pode ser que gere alguma confusão. Quando a gente está falando de distância, né, de área, lembra na geometria? Sempre quando envolve área, distância, a gente não pode ter valor negativo, né? E é sempre módulo, né? Sempre quando tinha isso, a gente sempre calculava o módulo. Só que nesse caso aqui, né, teria mais ou menos isso daqui, ó. Gráfico, aqui vai ser o eixo Y, aqui é o X. O que vai acontecer? Nesse caso, nossa parábola, cara, ela tá bem dividida, assim, ó, bem certinho. Então ela tá pegando 2 para cá e 2 para cá, né? Isso aí em módulo. Então se a gente fosse somar isso aqui, ó, essa base, né, teria 4, certo? Se a gente fizer 2 menos 2 vai dar 0, né? Não tem como. Então, aqui é o menos 2 no plano, e aqui é o 2. Então daqui para cá andou 4. Só que a gente não pode colocar o aqui para resolver que vai dar BO, né? Porque as raízes são essas. O que a gente faz? A gente vai achar a área separada. A gente vai achar a área de um lado positivo. Poderia ser o inverso também. A gente vai ter que achar a área de um lado, no pedaço do quadrado. Vamos supor que esteja mais ou menos aqui assim. De outra cor. Quadrado aqui, né? Mais ou menos. Isso que já soma pra gente. Aqui tá x. E os vértices dele tá encostando nessa parábola. Então a gente vai achar essa área aqui. E depois a gente soma, ou a gente multiplica por 2, né? Contra esse outro pedaço. Por conta dessa questão aqui de tá negativo. E a nossa função aqui, ela não está considerando esses módulos, essas coisas. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar o 2, né, o positivo, porque a gente está falando de medida, de comprimento, de área. Então, a gente vai pegar esse 2 e vai substituir aqui. A gente pegando esse 2, a gente está considerando, vamos usar
como se fosse metros. A gente está considerando 2 metros, né? A gente está falando 2 metros, se a gente pôr 2 metros aqui, a gente vai achar o comprimento referente a 2 metros. A gente tem 4, a gente multiplica por 2. Só por conta desse negativo. Se ele tivesse para frente aqui, seria mais tranquilo, mas como está bem no meio dividido aqui, tem essa questão. Então a gente vai pegar o 2, né, porque a gente está falando de comprimento, que é positivo, e vai substituir aqui. A gente vai fazer aqui, ó, o A de 2. Vai ficar 12 vezes 2. Tá? Estou substituindo aqui na área. A gente quer saber a área. Menos ao cubo. Se vocês quiserem fazer aí na calculadora, isso aqui vai dar 16. Certo? Vai dar 16. E esse aqui deu 16, então a gente achou um pedaço aqui, ó. Então aqui é 16 e a área aqui também é 16, certo? A gente achou esse quadrado. A gente colocou 2 aqui, só esse pedaço aqui, ó. Então se é 16 vai 16, a área, para esse caso, a gente vai ter que a área vai ser igual a 16 mais 16, porque agora a gente está considerando um lado negativo também aqui, ó. Vai dar 32. Beleza, a gente já sabe qual que é a área. Agora a gente vai achar aqui, ó, a gente consegue saber quais são as dimensões, né? Se x aqui, né, é igual a 2, agora a gente vai pegar aqui, ó, essa nossa função. E a gente já derivou igual a 0, beleza? Calma aí, deixa eu lembrar aqui. Cadê? Aqui, achei. Tava caçando a função y, tá aqui em cima. Pra gente achar o y nosso aqui agora, tá? A gente sabe que x é 2, né? E como é um quadrado, né? Então esse lado aqui tem a mesma altura desse. Então a gente ainda vai usar o x igual a 2, tá? Pra achar a altura. Que vai ser a mesma. Né? São 2 quadrados iguais aqui, separados no meio. Então 12 menos... A gente sabe que x é 2. Não pode pôr 4 porque a gente sabe que ó, o x não é 4, tá vendo? O x não é 4, é 2. É que na hora que calcula a distância dá 4, mas o x é 2. Então se pôr 2 ou menos 2 aqui vai dar a mesma, tá vendo? Porque como tá expoente par aqui... Y igual a 8. Igual a 8, isso aí. Então, a gente vai achar que y é igual a 8. Então a gente sabe que vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Retângulo, na verdade, né? Aqui a gente teria 4 de distância, que teria 8. Se você fizer esse produto aqui, ó, 4 vezes 8, vai chegar nessa área aqui, ó. Que é a área. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho, cara, por causa dessa questão aqui, do negativo, positivo. Um pouco mais complicado. Então, esse daqui é isso. Vamos pro próximo. Mais um semelhante. Provavelmente os caras vão cobrar isso aqui na próxima prova, hein? Porque praticamente os 3 do livro lá é igual. Muda uma coisinha ou outra. Nesse caso aqui agora, ó, encontre as dimensões do retângulo de área máxima. Mesma coisa, a gente quer que a gente maximize a área. Que tem perímetro fixo P. Agora a gente sabe que o perímetro é P. Então, mesma coisa, né? A gente tem nosso retângulo quadrado. A gente tem aqui, né, o x, o y. Aqui a gente sabe que também é x e também é y. E fala o seguinte, né? Que quando eu fizer somar esses pedaços aqui, vai me dar P. Valor P. Então, na hora que eu fizer o 2x aqui somado com esses 2y, isso aqui vai ser igual a P. Certo?
E a gente sabe, e já sabe como que calcula a área, né? A área nada mais é do que quase vezes a altura, ou seja, x vezes y. Mesma coisa a gente fez aquela hora. A gente vai escrever todo mundo em função do x. Então a gente vai isolar o y aqui para substituir aqui, ó. Então vamos lá, isolando aqui o y. O que eu posso fazer já, como eu sempre digo, se dá para simplificar pelo menos um lado, que a gente já simplifica. Porque depois eu ficar passando, vai ter que ficar dividindo. Eu já divido por 2 aqui já, ó. Todo mundo por 2. 2 por 2 vai dar x. 2y por 2 vai dar y. E P dividido por 2 fica P dividido por 2. Como eu disse, se quiser pode fazer no passo a passo e passando, a gente vai chegar nisso também. Só que assim é mais rápido. Fazendo isso, a gente vai agora isolar o y. O y vai ser igual o P sobre 2 que está lá já. Esse x que está somando passa para lá subtraindo. Então a gente já achou o y aqui do perímetro. Aí a gente pega esse y agora e substitui aqui. A área vai ser igual x que multiplica y, que é P sobre 2 menos x. A gente faz distributivo aqui. P sobre 2 vezes x fica P sobre 2x. X vezes menos x menos x ao quadrado. Então a gente encontrou aqui a área em função agora do x. Então, agora a gente já sabe o que fazer, a gente vai pegar esse cara aí e vai derivar para saber qual é o ponto crítico, né, dele. A gente vai achar aí o máximo, né, de que maximizar. A gente vier aqui, ó, e fazer a derivada daquela função, o que vai acontecer se eu derivar o P sobre 2 vezes x, né? O x some, fica só P sobre 2 menos derivada de menos x ao quadrado, a gente fica com menos 2x, né? E lembrando de igualar a zero. Fazendo isso, a gente fica com P sobre 2 menos 2x sendo igual a zero. Aqui, ó, eu vou passar esse menos para cá para ficar positivo. A gente fica com P sobre 2 igual, estava menos, fica positivo, 2x. Terminar, resolver aqui em cima. Então, vou escrever aqui o x na frente, melhor, né? 2x é igual a P sobre 2. Esse 2 que está aqui, posso passar para lá multiplicando, né? A gente fica com 4x, que é igual a P. E agora eu vou isolar o x. X é igual, esse 4 multiplicando, passo para lá dividindo. X é igual a P sobre 4. Então, para uma área máxima, x tem que ser P sobre 4. E agora, como a gente faz para achar o y, a gente pega lá, né, a nossa função, a gente tem o y isolado, pega esse x que está aqui e substitui lá para saber quanto que tem que ser y, já que x deu isso. Então aqui, ó, então, y vai ser igual P sobre 2 menos x. Quem que é o x? P sobre 4, certo? Aqui como é menos, né? Então a gente faz o mínimo aqui, ó. O mínimo entre 4 e 2 é o próprio 4, né? Então, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes P, 2P. 4 dividido por 4 dá 1. 1 menos P, menos P. Y vai ser, então, aqui, ó, 2P menos 1P, e a gente fica só com P. E embaixo 4. Ou seja, Y também é P sobre 4. E também a gente concluiu que é um quadrado, né? Se x é P sobre 4 e y é P sobre 4,
A gente conclui que sempre, né, que a gente quer ter a maior área, a gente tem que fazer um quadrado, né? Então, o quadrado sempre vai possuir maior área se comparado com retângulo. A gente conseguiu concluir isso. A gente encontrou aqui as dimensões e chegou nessa conclusão também que a gente já tinha concluído lá no exercício anterior. Beleza? Isso daqui já é um pouquinho mais algébrico, né? Agora a gente vai começar a dar uma aliviada, pegar uns negocinhos mais práticos. Vocês vão gostar. Ficou alguma dúvida nesse? Maravilha, então. Bora lá. Aqui, ó. Isso aqui eu peguei já por fora, tá? Pra gente aplicar, a gente treinar os máximos e mínimos aí. Então, ó, em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, piloto matemático, de acordo com a seguinte função, que é essa função que foi dada para a gente. Aí pede para a gente determinar a altura máxima atingida por um avião. Então, o avião, ele fez uma parábola. Então, a gente tem aqui, né, vamos lá, a gente tem aqui o solo, esse avião veio, né, saiu aqui do solo, hein? Aí depois não sei se ele caiu, se continua, mas caído, né? Aí aqui em cima, ele atingiu uma altura que a gente quer saber. Foi a altura máxima, tá vendo? Ele veio, chegou nessa altura e voltou. Então aqui, ó, altura máxima. E essa parábola é essa função aqui. Ou seja, para a gente saber essa altura, a gente tem que maximizar essa função. E outra, como a gente sabe que é uma parábola, né? Tanto pelo contexto que foi dado para a gente, né? Então não tem como eles fazer uma parábola para baixo. E por conta desse sinal negativo, né? Se é negativo, com cavidade para baixo, né? Carinha triste. Então, maravilha. A gente já consegue resolver esse exercício. Então, a primeira coisa, a gente tem que derivar e igualar essa primeira derivada a zero. Vamos lá, então. Então, y' vai ser igual menos derivada aqui de x menos x quadrado vai dar menos x mais derivada de 60x vai dar 60. A gente pega isso daqui igual a zero. Igualando isso aqui a zero, a gente vai ter o seguinte: menos 2x mais 60 igual a zero. Vamos isolar o x. Esse cara está menos, vou passar para lá para ficar positivo, né? Sempre passar o mais fácil, né? Para sair desse sinal negativo. 2x. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 2. Dividido por 2. Vai dar 30. Pode ser que seja 30 metros. Então, o cara partiu daqui, depois de 30 metros, né? Quem chegou atingiu essa altura máxima. Então, para esse x, né, que seria a distância, né, aqui, qual foi a altura máxima? Então, a gente pega esse x e vai substituir aqui, tá? A gente pode fazer dessa forma e a gente encontra aí qual foi a altura máxima. Então, vamos lá. Ou depois a gente consegue fazer também de outra forma. A gente já faz dos dois jeitos para treinar. Vamos lá, aqui está o y de 30. Vai ficar menos 30 ao quadrado mais 60 vezes 30. Isso daqui vai dar 900, acho que é isso. Vai dar 900 metros. Então, essa aqui é a altura máxima, né? Aí fala, mas como é que eu, sei lá, por exemplo, se eu não conhecesse o gráfico da função, como é que eu vou saber se essa é a altura máxima, né? Se quando x é 30, a altura é máxima. Então, a gente fala o seguinte. Essa função aqui vai ser mais fácil, porque como é uma parábola, né? Então,
por conta dessa característica. É o seguinte, ó. Então, a gente faz para saber se é máximo ou mínimo. A gente pode testar na própria função, ou a gente pode vir aqui, ó, e fazer a segunda derivada. A gente treinar, vamos lá. Derivada segunda. Esse x some, fica só menos 2. Certo? E aqui vai dar 0. Ou seja, essa função, ela só tem um ponto de mínimo ou máximo. Nesse caso, a gente sabe que é máximo. Por quê? Lembra? Derivada segunda sendo menor que 0 negativa, a gente tem a concavidade para baixo. Aqui, outra cor. A gente tem isso aqui, ó. Se a gente tem isso pode ser o máximo, né? Aqui. Então, só tem um ponto, que é o único ponto que a gente achou. Então, para esse ponto, ela tem valor máximo, porque a gente testou também, e a gente conhece o gráfico, né? Essa função aqui, a gente conhece. Também a gente sabe que a segunda derivada deu negativo. Tá? Uma outra coisa que dá para a gente fazer aqui também é analisar quando que a função é crescente ou decrescente, só para complementar. A gente vai usar depois isso. Por exemplo, quando que a função é crescente e quando que ela é decrescente. Né? É que esse caso aqui a gente conhece, né, o gráfico. Aqui a gente sabe que o x aqui, ó, esse x é 30, né? Então, como a gente sabe o gráfico, a gente sabe que do 30 para trás, né, a função ela vem crescendo, certo? Ela cresce, aí chega num ponto, 30, ela decresce. A gente sabe que a gente conhece a função. Se a gente não conhecer essa função, a gente vai derivar, a gente derivou. Então essa aqui é a primeira derivada. Nesse caso aqui é para a primeira derivada, tá? A gente vai fazer isso, essa análise de sinal. Essa parte aqui só. Esquece esse zero para fazer o gráfico. A gente aqui, certo? Só que aqui vai ter que conhecer, pelo menos o gráfico desse cara aqui. Ou se não conhecer também dá para fazer sem conhecer o gráfico. Vou mostrar dos dois jeitos. Então, ó, isso daqui eu sei que é uma reta. Isso aqui é uma reta. E como esse x está negativo, isso aqui é decrescente. Lembra, né? Função do primeiro grau. O valor que acompanha x positivo, reta crescente. O valor que acompanha x negativo, reta decrescente. Nesse caso, é decrescente a reta. Assim, e ela passa bem no x igual a 30. Aqui em cima, acima do eixo x, região positiva, certo? Abaixo, região negativa. O que isso aqui mostra pra gente? Que do 30 para trás, então, ó, daqui para trás, a derivada possui aqui, ó, um valor positivo, ou seja, ela é crescente, tá? Se é positivo é crescente, se é negativo é decrescente. Então, para valores menores que 30, o nosso gráfico ela possui esse comportamento, ela cresce. Se a gente vier aqui, ó, antes do 30, a função cresce. Passou do 30, o que acontece? A função ela decresce, porque a derivada dá valor negativo. Então, ó, 30 para cá, decresceu. Então, se a gente... Beleza, a gente conseguiu matar de duas formas já. Mas se também chegar na derivada primeiro e eu não souber o gráfico dela, não se desesperem. A gente consegue fazer também. Se a gente não souber como é que é o gráfico, a gente pode substituir. Aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma parede, tá? Uma parede que separa esse intervalo. Nesse caso, a gente só tem dois intervalos, tá vendo? Vai ter casos que vai ter assim, tipo, sabe? Vai ter vários intervalos e dentro de cada intervalo a função ela possui um comportamento. Mas nesse caso aqui, ó, como só teve uma raiz, então ela só corta em um lugar. Então a gente vai ter dois intervalos. Esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Aí como é que eu faço? Intervalos menores que 30, a minha derivada é negativa ou positiva. Eu venho aqui e testo um valor que seja abaixo de 30. 29, 20. Pega um valor fácil. Vamos pegar 1, né? Eu sei que tá longe 1 lá, mas pode ser o 0 também, que é até mais fácil. Vamos pegar o 0. Pegar valor que pode ser qualquer valor, tá, gente? Só que, assim, pega valor que facilita a vida. Então, aqui, como pode ser qualquer valor? Abaixo de 30 eu vou pôr o 0, porque eu já zero. Esse cara aqui, ó, deu 60, tá? E lembrar que para substituir na derivada, tá? Essa análise de sinal que a gente está fazendo aqui, ó, é da derivada e não da função, tá? Então, vai estar analisando a derivada.
A gente vir aqui por o zero, vai zerar, vai dar 60. 60 é positivo. Ou seja, aqui, ó, derivada possui valor positivo. Você pode testar qualquer valor aí. Agora, para cima de 30. A gente pode pôr aqui, vamos pôr 1%, né? Mais fácil. 2 vezes 100, 200. Com esse negativo, menos 200. Mais 60 vai dar valor negativo, derivada negativa. Ou seja, para valores menores que 30, a função acresce. Tá? Então, ela cresce. E para função e para valores que são maiores que 30, ela decresce. Ó, a gente até conseguiu quase montar o mesmo gráfico. Hein? Então, esse ponto aqui, ó, ponto de máxima. Então, a gente conseguiu ver de várias formas aí, tá? Aí vale que vocês acham mais fácil, tá? Para vocês. Quando conhece o gráfico é mais tranquilo, né? Mas quando não conhece, tem que fazer essa análise aqui. Vocês vão ver aqui mais para frente, eu trouxe os gráficos, umas funções um pouquinho mais complicadas para a gente treinar. Alguma dúvida aqui? Maravilha. Agora aqui já trouxe também mais uma questão aí, um pouquinho mais aplicada também. Que é o seguinte. Então a gente tem aqui, ó, uma empresa produz um dado produto com custo definido pela seguinte função. Essa daqui é a função custo da empresa lá, que eles conseguiram modelar. Aí fala o seguinte, né? Considerando o custo ser em reais e X, a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor também, né? E o valor desse custo. Já que essa aqui é a função custo, né? Normalmente vai ser assim, para custo a gente vai querer minimizar, né? E para lucro a gente vai querer maximizar. Então, custo, a gente vai minimizar esse custo. Aí, quem quer saber para essa função aqui, né, dessa empresa, qual é a quantidade de produto que eles têm que produzir para que eles tenham um menor custo, né? Então, seria o ponto ótimo, vamos dizer, né? O ponto ótimo. Qual que é o ponto ótimo dessa empresa? Então, a gente vai calcular isso, usando também a derivada. Então, a gente tem a função aqui, ó, né? A gente vai usar essa funçãozinha aqui. Como a gente já está craque de fazer isso, a gente vai pegar essa função e vai derivar, porque a gente deriva igual a zero e a gente acha os candidatos. E outra coisa, a gente sabe que isso aqui é um valor que acompanha aqui o x positivo. Se é positivo, então a gente sabe que nossa parábola vai ter esse formato, né? Então ela só tem um ponto aqui, ó, de mínimo, né? Justamente esse ponto. Se ela produzir um pouquinho a mais, ela vai pagar mais, um pouquinho menos, ela vai pagar menos. Então esse aqui é o ponto ótimo. Marcador. Ponto ótimo. Vamos fazer aqui, ó, derivando essa função aqui, ó. Então, C, linha de x. X quadrado fica 2x. 80x fica menos 80, né? E aqui vai zerar. A gente vai pegar isso aqui e igualar a zero, para achar qual que é esse ponto de mínimo, no caso agora, a gente quer minimizar e não maximizar. Então, a gente fica com 2x menos 80 sendo igual a zero. A gente passa esse menos 80 para lá. Esse é igual a 80, positivo. Esse 2 passa para lá dividindo, né? A gente fica com x é igual a 80 dividido por 2. Logo, x vai ser igual a 40. Então, para a gente ter um custo mínimo, a gente tem que produzir aqui 40 unidades. Aí, para saber, né, o custo, a gente vai pegar essas 40 e vai aplicar aqui na fórmula, para saber qual que vai ser o custo aí, né? Aí tem que aplicar aqui mesmo, nessa função. Então, o custo para produzir 40 unidades vai ser 40 ao quadrado menos 80 vezes 40 mais os 3.000, que é o custo fixo da empresa aí. Então, a gente fazendo isso daí, deixa eu fazer aqui a calculadora.
vai chegar aqui que dá R$ 1.400. Matamos também. Então, ó, determina a quantidade. A gente achou a quantidade. E também quanto que vai ser para produzir essa quantidade. Então, esse daqui seria esse ponto aqui, x igual a 40. Maravilha? Então, se a gente fosse fazer aqui, né, o gráfico, né, essa função é mais ou menos desse jeito aqui mesmo, né? A gente tem o x aqui, ela corta lá no 3.000, tá vendo? No eixo y, então vai cortar lá no 3.000. A gente vai ter aqui o x, né? E nesse ponto aqui a gente vai ter a nossa derivada. E bem nesse ponto aqui, no intercepto aqui, a gente tem as 40 unidades. E aqui, né, vale 1.400. Ô, Maico. Oi. Esse valor de 1.400 tem certeza que tá certo? Não é 80 vezes 40? Aonde? É menos 80, né? Isso. Tá certo. Menos 80. Esqueci de ver o sinal só. Ah, tá. Boa. Bom que vocês estão checando aí, né? Porque às vezes a gente erra alguma continha aqui. Então é bom que você ajuda aí. Então aqui tá mais suave. Então, né, a gente pode, para saber se isso aqui é o mínimo, a gente poderia fazer a segunda derivada. A gente derivar isso aqui de novo, só para a gente aprofundar um pouquinho mais. Vou nem fazer aqui, ó. Se a gente derivar isso aqui de novo, ó, tá simples, né? 2x vai ficar só 2, isso aqui vai sumir. Então, a segunda derivada, vamos por aqui, ó. A segunda derivada aqui, ó, se fosse fazer, ia dar 2. Se é 2, ela é côncava para cima. Ou seja, só possui um valor e esse valor é de mínimo, né? Então, a gente consegue concluir isso também. E para a gente também aprofundar um pouquinho mais, a gente quiser analisar a questão do crescimento e decrescimento, né? A gente poderia fazer essa função aqui. A gente tem aqui o x, certo? E a gente sabe que a raiz aqui é 40, né? Então aqui é 40, tá vendo? Aí vai cair na mesma coisa daquela hora, né? Mas aqui, como a gente sabe que é uma reta, tá? Nesse caso aqui é uma reta crescente, né? Então por isso que é bom a gente conhecer os gráficos das funções. Pelo menos dessas funções básicas, que facilita bastante a nossa vida. Então aqui, ó, região negativa, região positiva. Então o que acontece? Antes de 40, ela vem caindo. Antes de 40, ela vem caindo, ó. Passou de 40, ela sobe. Tá vendo? Então, quando a gente tem esse formato, assim, né? Ela vem crescendo, ela vem caindo, depois cresce. A gente tem que esse ponto aqui é um mínimo. E se fosse ao contrário, por exemplo, né? Se ela viesse positivo, tocasse aqui, só que continuasse positivo, não mudasse. Então, normalmente, quando isso acontece, por exemplo, quero dizer isso aqui, ó. Tem aqui, né, o x. Vamos supor que aqui é o ponto 40. Só que antes do 40, vamos supor que ela tivesse sinal positivo ainda, certo? Aí aqui no 40, passou do 40, continua positivo. Então o que aconteceu? Provavelmente, né, esse ponto aqui, ó, é um ponto de inflexão. Onde ela veio, vindo assim, por exemplo, chegou no 40, ela fez isso. Então, né, no 40 a derivada zero, tá vendo? Zerou a derivada, só que continua crescendo, tá? Então, normalmente quando não tem esse formato de crescer, que cai, depois cresce, e vem de cara assim, né? Cresce e só cresce. Normalmente esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Tá. Vai ver isso aí nas outras questões. Então, essa questão é isso. Alguma dúvida aqui? Maravilha, Não, tranquilo. Maravilha, então vamos para a próxima. Agora aqui a gente vai quebrar um pouquinho a cabeça, hein? Vocês gostam de sofrer? Então vamos sofrer um pouco agora. Aqui é o seguinte, ó. Para as funções abaixo, encontre os intervalos nos quais f é crescente
ou decrescente. Então, tudo que a gente veio treinando aqui atrás, eu vim preparando para a gente chegar aqui agora já sabendo o que fazer. Por isso que eu fui dando essas pinceladas. Porque aqui, ó, a gente vai ter que analisar essas duas funções. Então, a gente vai ter que analisar quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente, os valores de máximo, valores de mínimo, os intervalos de concavidade, pontos de inflexão. Então, aqui é a saideira, é o completão, tá? Pra gente brincar aí. Só que antes, eu vou no banheiro, tá, pessoal? Eu já volto rapidinho. Pessoal, voltei. Vamos seguir aqui, então. Então, lembrando aqui, né, que foi pedido pra gente, a gente vai encontrar aqui, né, os intervalos. Então, o intervalo nas quais a f é crescente ou decrescente, os valores de máximo, mínimo, então, geralzão. Vamos fazer aqui. Então, primeira coisa, né, a gente tem que fazer, não tem como fugir, é fazer a primeira derivada aí, né? Então, a gente já vai derivar aqui, ó. Porque com a primeira derivada, como eu disse, a gente consegue encontrar os pontos críticos, né? Ou seja, os candidatos para extremos, para máximos e mínimos. A gente consegue determinar se é crescente, se é decrescente. Aí depois, na segunda derivada, a gente consegue analisar a concavidade, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a primeira derivada aqui. Fica 6x ao quadrado menos, né, esse 2 aqui fica menos 6x e aqui fica 12, certo? Então, a gente vai igualar isso aqui a zero. Como eu sempre digo, sempre ver se dá para simplificar para a gente ganhar tempo. Para ver aqui, né, que todo mundo aqui é múltiplo de 6. Então, a gente simplifica já para ganhar tempo. A gente já divide todo mundo por 6. Vai ficar aqui, ó, f' de x. Dividindo por 6, né, vai sumir aqui. Aqui o 6 some também. E aqui fica 2, né? Então, dividir todo mundo por 6. Deixa eu tirar aqui, ó. Como é que o negócio? Tá chiando alguma coisa. Então vamos lá. Agora a gente vai encontrar aqui os pontos, né? As raízes. Então a gente sabe que isso aqui é uma parábola, tá? Então a gente vai ter duas raízes. Vocês podem fazer por Bhaskara, tá? Mas aqui, como tá pequeno aqui o valor, tá fácil de fazer por subproduto, né? Então eu vou fazer aqui pra gente fazer mais rápido. Então, ó, soma o produto. Vou pôr aqui a fórmula para vocês, caso queiram treinar. Então, essa aqui é a fórmula. Dois valores somados,
vai ter essa relação, e esses mesmos dois valores multiplicados vai ter essa relação aqui, ó. Então vamos lá. É o seguinte, menos b sobre a. Quem que é menos b sobre a? Menos b, aqui é 1, né? Então fica menos com menos, fica 1. 1 dividido por 1 dá o próprio 1. E o c sobre a é menos 2 dividido por a. Então dá o próprio menos 2. Então aqui, ó, c por a vai dar menos 2. Então, dois valores que somados dá 1 e multiplicado dá menos 2. Aqui tá suave, né? Se eu pegar aqui o menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 dá 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Logo, a gente tem x1 e x2 valendo menos 1 e valendo 2. Tá? Lembrando que essas aqui são as raízes, tá? Mas pode fazer por Bhaskara também, não tem problema. Agora é o seguinte, a gente encontrou aqui os pontos críticos da função. O que eu vou fazer agora para analisar quando é crescente e quando é decrescente? Que negócio, quando a gente conhece o gráfico, tá? Por quê? Por isso também lá nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, a gente fez bastante análise de sinal, porque aqui é bastante útil. Então a gente vai traçar aqui, né, o eixo x. Nesse caso, ó, esse eixo x aqui é da derivada, tá? Então, até por aqui, ó. E não do gráfico aqui, é da derivada. Beleza? Que no caso a gente chegou aqui, ó. Esse carinha aqui. O que vai acontecer? X quadrado positivo. Se ele é positivo, com cavidade para cima. Então faz isso aqui mais ou menos, né? Tem essa concavidade. E aqui a gente tem duas raízes. Certo? Quem são elas? Menos 1, a gente acabou de encontrar. E o 2. Né? Então a gente está analisando a derivada aqui, ó. Então o que acontece? Aqui, ó, para cima do eixo x, está na região positiva. Região positiva. E aqui embaixo a gente se encontra na região negativa. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Para valores menores que menos 1, a derivada ela é crescente. Se a derivada é crescente, a função é crescente, né? A gente viu isso lá agora de pouco dos outros exercícios. Isso aqui, ó, região positiva também. Se o x aqui, ó, for maior que 2, né? Nesse caso, a gente tem a derivada crescente também. Crescente e função crescente. E agora aqui, ó, entre menos 1 e 2, a gente tem a derivada decrescente. Então, ela está fazendo isso aqui, ó, mais ou menos, ó. Menos 1 e 2, né? Então, ela cresce até o menos 1, certo? Do menos 1 até o 2 ela decresce. E do 2 para frente ela cresce. Tá? Então, ela está tendo mais ou menos esse comportamento aqui. Então, beleza. Aqui já conseguiu definir os intervalos de crescimento e decrescimento, tá? Só com essa análise aqui da primeira derivada. E depois a gente vai verificar se esses pontos são de máximo e mínimo. Por enquanto a gente só viu quem são pontos críticos, né? E analisou o decrescimento. Então vamos lá, vou pôr aqui em cima aqui, ó. Pondo aqui notação de intervalos. Deixa eu fazer aqui uma separaçãozinha para ficar separado depois, para não misturar, tá? Então, aqui o que acontece, ó, do menos infinito até o menos 1, tá crescendo, tá vendo? Então, do menos infinito até o menos 1 é crescente.
certo? Agora aqui, ó, do menos 1 até o 2, acho que você tem que entrar aqui. Então aqui, ó, do menos 1 até o 2, ela decresce, tá vendo? Então a gente pega aqui, ó, do menos 1 até o 2 é decrescente, porque ela tá negativa ali, ó. Então ela decresce. E agora aqui, ó, do 2 até o mais infinito, do 2 até o mais infinito, tá positivo, tá crescendo. Bem tranquilo, né, pessoal, essa parte aqui. Então a gente conseguiu aqui, ó, já definir os intervalos de crescimento e decrescimento. Show? E esses pontos aqui, ó, nada mais é o que? São os pontos de inflexão. É quando elas mudam, né, de comportamento, vamos dizer. Ponto de inflexão, não, desculpa, são os pontos críticos, né, onde elas mudam de comportamento. Cresce e decresce. Agora a gente vai pegar esses pontos críticos que a gente encontrou, né, e a gente vai usar a segunda derivada para analisar a concavidade. Quase, acho que impede isso também. Deixa eu ver aqui. Então, crescente e decrescente, isso, os valores de máximos e mínimos também. Então, a gente já matou a primeira aqui, que é os intervalos. Então, agora a gente vai ver a questão dos máximos aí e dos mínimos. A gente pode ver isso daí, né, aplicando a segunda derivada. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo mesmo, ó. F, duas linhas agora de x. Aqui, então, 6 vezes 2, 12x. Vamos derivar aqui, né, que já está simplificado. 2, né, esse 2 toma, né, fica 2x. 2x e vai dar 1, né? 2x menos 1. Aí, beleza. O que a gente vai fazer aqui? É o ponto de inflexão. A gente vai fazer isso daí já. O que é o ponto de inflexão? É quando ela muda a concavidade, tá? Isso que é ponto de inflexão. Por exemplo, ela tá vindo côncava para cima, aí aqui fica côncava para baixo, por exemplo. Nesse ponto aqui onde ela muda é o ponto de inflexão, tá? A gente consegue também analisar aqui. Mas vamos calcular depois. Vamos primeiro definir quem que é máximo, quem que é mínimo aqui, tá? Então vamos lá, para o x menos 1. Então, para a gente saber se é máximo ou mínimo, a gente aplica esses valores críticos que a gente encontrou na segunda derivada. A gente vem aqui, ó, de menos 1. Vai ser igual. 2 vezes menos 1, menos 1. Isso aqui vai ser igual, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Então aqui, cuidado. Segunda derivada negativa, concavidade para baixo. Esse formato aqui, ó. Ou seja, esse valor é máximo, né? É máximo, porque derivada negativa. A gente faz a mesma coisa para o outro ponto crítico aqui, ó. Então, essa questão de concavidade, a gente sempre analisa na segunda derivada. Dá para analisar também aqui, na primeira derivada. Depois eu mostro qualquer coisa. Então, para 2 agora, fica 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Né? Se é positivo, então a concavidade agora é diferente, né? A concavidade para cima. Tem esse formato aqui. Ou seja, que é mínimo.
Beleza? Então a gente já conseguiu matar essa questão. E como que a gente encontra o ponto de inflexão? É quando ela muda de concavidade, né? E como que a gente faz para saber quando que ela muda de concavidade? A gente pega a segunda derivada, tá? E a gente iguala isso a zero. A gente igualando a segunda derivada a zero, a gente encontra o ponto de inflexão, tá? Ou a gente pode usar também aquela lógica, essa mesma lógica, né? Por exemplo, se a segunda derivada for maior que zero, né? Então, isso aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo para ficar bem claro para vocês. Então, por exemplo, se essa derivada aqui, ó, for maior que zero, ou seja, positivo, a gente tem essa concavidade, certo? Então, toda vez que for maior que isso, a gente vai ter essa concavidade. E se a gente tiver 2x menos 1 menor que zero, negativo, então a gente tem essa concavidade. Então, a gente resolver esses dois sisteminhas, essas duas inequações aqui, ó. E vai acontecer... O que vai acontecer? A gente vai pegar, né? Vamos passar esse menos 1 para lá, ficar um positivo. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo. A gente chega à conclusão aqui, ó, que x tem que ser maior do que meio. Certo? Então, x sendo maior que meio, vai ser um valor positivo. Sendo um valor positivo, a concavidade é dessa forma aqui, ó. E se for menor, negativo, né? Concavidade para baixo. Quanto vai dar? Vai dar que x, né, tem que ser menor ou igual a meio. Ou seja, para x maior que meio, o que acontece? Ó? A gente tem o x aqui, ó. E bem aqui a gente tem o meio. Quando o valor está maior do que o meio, o que acontece? Do meio para cá, ela tem esse formato aqui, ó. Vou fazer aqui mais ou menos. Certo? Do meio para cima, ela tem essa concavidade. Tem essa concavidade. Não, tem essa concavidade aqui. Ou seja, bem nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Bem nesse ponto é onde ela muda de comportamento. Ou seja, aqui é o ponto de inflexão. Tá? Então a gente conseguiu analisar aqui, ó, que quando tá maior que meio, ela tem esse formato, menor que meio é esse. Então o meio, né, já que está mudando do meio para frente tem um formato e desse meio para trás é outro formato, logo esse ponto aqui é o ponto de inflexão. Ou a gente pode simplesmente pegar essa equação aqui, né, da segunda derivada, essa função, igual a zero. A gente consegue achar também esse ponto, né? Achar que x vai ser igual a meio, que é onde a função ela muda de comportamento. Beleza? Então vamos lá. O que mais que pede lá? Então a gente já meio que matou aqui. Então, para concavidade, a gente fez para o intervalo de crescimento e decrescimento. Aqui a gente já encontrou quem que é os máximos e os mínimos. Circular aqui, ó. A gente encontrou os máximos e mínimos. Aqui a gente encontrou o ponto de inflexão. Então aqui a gente encontrou o ponto de inflexão. Crescimento, máximos e mínimos, e inflexão. Fechou. Então a gente pode até escrever aqui o intervalo, se quiser, também. Se tem espaço aqui. A gente pode falar o seguinte, né? Que do menos infinito aqui, né? Do menos infinito até esse meio, concavidade para baixo. Do meio até o mais infinito, concavidade para cima, tá? A gente escreveria dessa forma também. Vou deixar aqui, ó, para guardar depois.
Então, ó, do menos infinito até o meio, por aqui 2 pontos, tem esse formato aqui, ó, para baixo. E do meio, outra cor para não misturar aqui. E do meio até o mais infinito, é o oposto. Então, a gente encontrou aqui intervalo de crescimento e decrescimento. A gente encontrou aqui quando é máximo, quem são os máximos e quem são os mínimos. E também encontramos aqui os pontos de inflexão, o ponto de inflexão. Com isso aqui a gente conseguiria até desenhar, né, o nosso gráfico. A gente pegando esses pontos. Acabou o espaço aqui, depois eu tento desenhar para você. Isso aqui é mais chatinho, né? Foi mais completo, mas abrangeu bastante coisa. Pode ser que fique um pouquinho confuso. Então, se tem alguma dúvida nessa questão, vamos para a próxima, então. A próxima é legal também, dá para a gente praticar bastante. Então, vamos lá. Essa aqui é a mesma coisa, que é o intervalo de crescimento, decrescimento, ponto de máximo, mínimo, concavidade, tudo que a gente fez no outro, a gente vai fazer nesse. Agora, essa função aqui é um pouquinho mais complexa, vocês vão ver. Então, a primeira coisa, né, é a primeira derivada. Para a gente encontrar os pontos críticos. Então, 4x ao cubo menos 12x. Calma aí, clicando aqui para mim. 12x. A gente vai pegar isso aqui e vai igualar a zero. Igualando isso aqui a zero, a gente fica aqui ó, com 4x cubo menos 12x igual a zero. Aqui, ó, lembra, vamos simplificar. Dá para simplificar por... Dividir tudo por 4 para sumir aqui com esse valor da frente aqui. Fazendo isso, ó, 4 por 4 igual ao cubo menos dá 3, né? 12 por 4, 3. Igual a zero. Agora que a gente vai fazer, vamos puxar aqui para cima. Tem uma função aqui, uma equação do terceiro grau. Então, como que coloca em evidência um x para a gente conseguir matar. Então, ó, como que está incompleta, né? Não tem o valor sozinho, sem x, fica fácil. Então, fica x que multiplica x vezes quanto dá x ao cubo? É o x quadrado. Menos x vezes quanto dá 3x é o próprio 3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Como a gente viu no outro lá, para isso aqui ser zero, né? Ou esse x tem que ser zero, ou isso aqui tem que ser zero. Ou x quadrado menos 3 tem que ser zero. Então a gente isola aqui o x, né? Fica igual a mais ou menos raiz de 3. Então eu passei esse menos 3 para lá positivo e esse 2 passou para lá tirando raiz. Então, ó, vamos por aqui no cantinho, ó. Vamos por aqui, ó, os pontos críticos. X igual a zero, x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Então, a gente aqui já deixou separadinho aqui os nossos pontos críticos. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é esse, tá, gente? Derivou e mapeia aqui quais são os pontos críticos. Agora, para facilitar a nossa vida, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer análise de sinal para descobrir quando é crescente e quando é decrescente. O que acontece? Eu sei que tem 3 raízes. Uma raiz é no zero. E uma raiz é um valor positivo, né? Raiz de 3. Vou pôr aqui, ó. Deixa eu ver aqui, fica bem simétrico. Então, fica aqui, né? Vamos supor que aqui seja 3.
E aqui também, então, fica a raiz de 3 aqui, né, positivo, e menos raiz de 3 aqui. Eu sei que o meu gráfico, né, ela passa por esses pontos, né, a derivada, né. O que a gente vai fazer agora? Agora, vocês estão vendo que é o seguinte, que a função aqui, ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então, eu não conheço o gráfico, assim, eu não sei essa função. Mas não tem problema, a gente consegue resolver. Aqui, ó, eu tenho um intervalo. Se é ponto crítico, né? Então, alguma coisa acontece nesses intervalos para ser ponto crítico. Ou é máximo, né? Ou a função fez isso para ser o ponto crítico, né? Ou é máximo, ou é mínimo, ou é inflexão. Alguma coisa tem que ser para ter, porque é crítico. Então, vamos lá. Raiz de 3, deixa eu ver quanto que dá aqui. Raiz de 3 é 1,73, mais ou menos. Né? Então aqui, ó, por entre parênteses, para a gente saber. Então aqui, ó, 1,73 e aqui menos 1,73, certo? Então, como a gente não conhece o gráfico, lembra que a gente faz para saber se é crescente ou decrescente? Então, ó, esse intervalo que a gente precisa ver, analisar. Se a derivada tiver valor positivo aqui, ela cresce. Ou seja, se qualquer valor que eu pegar nesse intervalo, para esse intervalo todo, ela vai ser de acordo com o valor que você achar. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, vou pegar um valor que esteja aqui, entre esses dois, vou pegar um valor que esteja aqui entre os dois, porque eu não conheço o gráfico, e depois vou pegar um valor para cá também, né? Porque eu quero saber o que acontece nesse intervalo, o que acontece nesse, o que acontece nesse, o que acontece nesse, beleza? Então a gente faz o seguinte, eu sei que aqui é menos 1,73. Então o valor aqui, ó, que esteja entre menos 1,730, eu posso pegar o menos 1, certo? Aqui, pegar o valor que facilita para a gente. Pode ser qualquer valor, tá, pessoal? Que esteja nesse intervalo aqui. Depois, eu sei que aqui é vou pegar o 2. A gente pega o 2 aqui e menos 2. Porque agora a gente vai ter que testar, né? Esses caras aqui, beleza? E lembrando, né? A gente sempre tem que testar esses caras aí na derivada ali para ver quanto que vai dar. Vamos fazer um teste aqui. Aqui é meio chatinho mesmo, tá? Porque tem que aplicar para todos os pontos aí. É um pouquinho mais chato. Então a derivada nossa tá aqui, ó. A gente vai aplicar esses pontos críticos, esses pontos que a gente vai utilizar como referência para saber se ela cresce ou cresce no intervalo. Então vamos lá, vamos fazer linha, começando aqui pelo menos 2. O que vai acontecer? Então, para a derivada aqui, vai ficar 4 multiplica menos 2 ao cubo, menos 12 vezes menos 2. Isso aqui, ó, se vocês fizerem aí, vai ter que dar... Devia ter calculado antes, né, para ganhar um pouco de tempo. Tá bom. Mas aqui eu sei, ó, que vai dar um valor negativo, tá? Porque eu marquei aqui. Vou deixar para vocês saberem. Então, na hora que fizer essa conta aqui, ó, vocês podem fazer se quiser, tá, pessoal? Vai dar um valor menor que zero. Vai dar um valor negativo aqui, ó. Deixa eu pôr outra cor. Vai ser um valor menor que zero, tá? Para x igual a menos 2. Ó, vai ser negativo. Beleza? Agora a gente vai testar para o menos 1. O que vai acontecer? Vai ficar 4 vezes, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1 mesmo. Vezes 12, menos 12 vezes menos 1, fica 12 positivo, né? Então vai ficar 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Menos 4 com mais 12 vai dar 8, certo? 8
é maior que zero. Ou seja, aqui, ó, nesse intervalo, a nossa derivada é crescente. Ou seja, é positivo. Beleza? Agora a gente tem que fazer isso aí pro f de 1. Meio chatinho, né? Mas... Então, f de 1 vai ficar 4 vezes 1 vai dar 4. Agora que eu vi que eu fiz multiplicação tudo aqui direto, né? Mas tá bom. Aqui, ó. Ó, aqui é menos. E aqui é menos. Tá bom, mas eu fiz certo ainda. Aí aqui vai ser 4 vezes 1, né? Testando para esse 1 aqui agora. Menos 2 vezes 1 vai dar 12. Isso aqui vai ser igual. Vai dar um valor negativo. Nesse caso aqui vai dar menos 8. Ou seja, menos 8 é menor que zero. Aqui vai ser decrescente. E para 2. 4 vezes 2 menos 12 vezes 2. 4 vezes 2, 8 menos... Calma aí. 2 ao cubo menos 12 vezes o 2. Então aqui vai dar 8, né? 8 vezes 4 vai dar um valor grande, maior que 24. Então aqui, ó, vai ser um valor positivo. Vai ser maior que zero. Tá? Se é maior que zero, a gente tem que aqui é um valor positivo. Então é crescente. Então aqui, ó, que a gente concluiu que do menos infinito até essa raiz aqui, ela vem decrescendo, ela vem caindo. Então, seria mais ou menos isso. Vou fazer só um esbocinho aqui, ó. Ela vem decaindo, tipo, ela vem de lá, vem decaindo, chega aqui no menos 3, ela cresce, 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 aí depois aqui no zero ela decai, né? Fazer aqui, daqui ó, até aqui ela veio crescendo, decaindo. Aí aqui do raiz de 3 aqui até o zero, ela veio crescendo. Chegou no zero, até o raiz de 3, ela decaiu. Depois, cresceu. Ó, aqui a gente já consegue descobrir os máximos e mínimos assim, né? A gente sabe que isso daqui vai ser um valor de mínimo, né? Aqui vai ser um valor de mínimo local e aqui vai ser um valor de máximo, tá vendo? Por conta desse comportamento aqui, ó. Caiu, subiu, né? Então formou esse buraco. Aí cresceu, formou esse pico. E depois ela cresceu para sempre. Então a gente achou que já os intervalos de crescimento e decrescimento. Achamos aqui os pontos críticos, já achamos aqui quem é máximo, quem é mínimo, beleza? Por conta dessa análise que a gente fez aqui já, mas a gente pode usar também a segunda derivada. Agora a gente vai achar os pontos de inflexão, tá? Que a gente usa calculando agora, vou passar um traço aqui, ó, a segunda derivada. A gente fizer aqui, ó, F duas linhas de x agora, para a gente achar o ponto de inflexão. Vai pegar esse carinha aqui, né? Fica 3 vezes 4. Aqui está simplificado, já é mais fácil. Fica 3x. Devia ter substituído aqui, né? Mas tudo bem. Agora que eu tinha já facilitado a conta aqui. 3x ao quadrado menos 3. Certo? Então, igualando isso daqui a zero, fica aqui, ó. Com 3x quadrado menos 3 igual a zero. Esse 3 está negativo, passa para lá positivo. X vai ser igual, né? Esse 3 passa para lá dividindo. 3 por 3 dá 1. Vai sair raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 1. A gente vai ter mais ou menos 1 como resultado, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, x
igual a 1 e x igual a menos 1. Então, a gente conseguiu encontrar aqui, ó, os pontos de inflexão. Então, o que vai acontecer? Em x igual a 1, até x igual a 1, ela vai ter uma concavidade, né? Então, até o x igual a 1 aqui, ela tem uma concavidade. Até aqui tem uma concavidade. E depois, lá no x, faz o x menos 1, ela vem de um jeito. Aí chega lá no x igual a 1, é mais ou menos o que acontece aqui, né? A gente poderia desenhar o gráfico também com esses dados. Então, a gente encontrou pontos críticos, achamos aqui, né, o intervalo da concavidade, quando é para cima e quando é para baixo, a gente conseguiu ver. E a gente consegue ver também, né, utilizando a segunda derivada. A gente pode pegar essa segunda derivada aqui e aplicar esses pontos, né? Como tem um tempinho, vamos fazer já. Que por lá a gente consegue também analisar a concavidade da função. Então, aqui, ó, f duas linhas de zero. O que vai acontecer? Aqui, ó, 3 vezes 0 vai dar 0. Menos 3. Se é menos 3, se é negativo, ela tem esse formato, né? Então, ela tem a concavidade para baixo e é ponto de máxima. Exatamente, ó, tá vendo? Concavidade para baixo, e a gente fica um ponto de máxima. F2 agora de raiz de 3. A gente pode fazer. Raiz de 3 vai dar 1 e pouquinho. 3 vezes 1 e pouquinho vai dar um pouquinho mais que dá um valor positivo. Vai dar um valor positivo. Vai ter... Não, vai dar diferente, porque tem esse quadrado aqui, ó. Raiz de 3, vai cortar, ficar 3 vezes 3. Isso, 3, 3, 6, menos 3. Volta pro 3, vai dar valor positivo. Se vai dar valor positivo, a gente vai ter ela côncava para cima. E pro menos, raiz de 3 vai ser a mesma coisa, né? Porque tá o quadrado aqui. Então, vai ser o mesmo esquema aqui. Vai ser igual. É o que acontece aqui, ó. Então, se tá aqui, essa aqui é máximo. E aqui é mínimo. Beleza? Esses aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer, porém é mais completo. Assim, daria para fazer mais testes ainda se quisesse, daria para solicitar até mais coisas, né, para fazer o gráfico. Só que como já tá, fica complicado. Mas basicamente, né, isso que vocês viram aí já é mais que suficiente para conseguir entender e aplicar em alguma questão que venha a cair na atividade de vocês. E basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pensou em alguma coisa, quer saber se dá certo? A gente pode discutir aí qualquer coisa. Aí depois, se você responder, né? Aí a gente teria que responder aqui em fato de intervalo, né? Coloquei no grupo lá a foto dessa função no GeoGebra. Dá pra fazer, é boa também, já consegue ver como que ela, Eu como fiz que lá e ela coloquei fica. lá. Ah, boa. Aí você conseguiu. É bom que dá pra analisar esses pontos que a gente falou aí, né? Essas Sim. análises, pra ver se realmente, né? Quando a raiz de menos 3, menos raiz de 3, ela tem esse comportamento. Se Isso é esse realmente aqui no x comportamento igual a mesmo. 0, ela tem valor máximo. É, né? Deixa eu ver aqui se mandou. No XY0 dá o máximo dela. Ah, top, cara. Ah, ficou quase igualzinho que a gente fez. Aí a gente poderia fazer uma, né? Desenhar o gráfico, porque aqui a gente já conseguiu meio que esboçar já mais ou menos, né? Vai ser, x tendendo a infinito, por exemplo, mais infinito. A gente esquece esse cara, considera maior grau. Então, quando o x vai para o infinito, a minha função, né? Infinito na 4 vai para o infinito. Então, isso aqui vai explodir lá para cima, né? E quando for para o menos infinito, como o expoente aqui é par, né? A função vai estourar para lá também. Então, vai ter esse formato. Então, ela vai vir, vai fazer esse formatinho aqui, bem mais ou menos, só um esboço, e vai estourar lá para cima.
Então você consegue fazer o gráfico sem conhecer o gráfico, né? Isso que é legal. Ficou certinho mesmo. Top, cara, top. Legal. Você fez o celular, isso aí? Oi? No PC, não você fez o PC mesmo. PC. Top. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês querem comentar, fiquem à vontade, viu? Caso tenha. Se não tiver, deixa eu já até pôr aqui já para vocês fazerem o check-in. Para quem entrou depois. Rapaz, isso aqui ficou pesado, hein? Sim. Vou voltar lá. Eu acho que o duro é tentar aprender para fazer esse esboço de gráfico. Eu acho que o gráfico é mais chatinho, cara, porque vai ter que fazer todos esses passos aí, não tem. Tipo, se não conhecer o gráfico, vai ter que fazer todos esses passos aí, cara, para poder desenhar. Ó. Mas confesso que no comecinho, eu quando comecei para fazer isso daí, eu lembro, nossa, parecia o bicho muito de cabeça, cara. Mas depois eu fui fazendo, hoje vamos dizer assim, não é fichinha, né, mas é bem mais tranquilo. Mas tem Você que sabe quando ela praticar. vai entender, né? Você consegue enxergar. Que nem eu, quando estou fazendo aqui, quando eu estou estudando para trazer o conteúdo, algumas partes eu até por etapa já, né? Até como a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então você vai treinando, cara. Quanto mais você faz, você ganha mais agilidade, né? Então algumas etapas você consegue pular, você já consegue prever alguma coisa antes. Né? Então isso aí ajuda, cara. Exercício é fundamental. Essa semana aqui eu acho que abre a outra atividade, né? Já. Abre. Sim. Abre na Pelo amor de quinta-feira. Deus. Nem fecha uma, já tá abrindo outra. Maicon, o que eu acho que tá sendo complicado é esse GeoGebra aí no celular, velho. No celular. É um negócio difícil, hein? Tá Ó, qualquer aprendendo. coisa, eu vou recomendar para vocês um outro aplicativo. É o Photomat. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. É pro celular. Eu uso ele, viu? Ah, é? Bastante. Opa, Photomat. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou compartilhar eu a vou tela. baixar pra mim ver se eu consigo. Quer ver? Ó? Vou compartilhar para você ver, ó. Aqui a tela. Porque se Esse fazendo cara essa aqui, ó. parte no. Sim. Esse cara aqui, ó. Mas daí funciona como? Cara, quer ver? Quando você abre ele, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você tem que colocar na função também? Na verdade, você consegue até tirar foto com ele, entendeu? Você tira foto da. Que vem Na aqui, ó. função? Vê, não, você tira foto, você escaneia, você tira a foto, ele já pega e já faz para você o gráfico. Ou você pode inserir também manualmente. Nossa. Ah, é? Mas Vendo daí aqui? ele, quando você Ele tira a mostra foto, ele já esboça o gráfico? Já esboça. É Olha que top, legal, cara. vou E ver tá se eu vendo aqui? baixo. Ele também, por exemplo, você quer saber como que resolve alguma equação, alguma questão. Ele te mostra passo a passo o que tem que fazer. Passo a passo. Se ela racionalizar, então, cara, às vezes eu uso. Por exemplo, né, eu resolvo aqui uma questão de algum jeito. Normalmente eu sempre jogo nesse Photomatch, porque às vezes, normalmente, cara, quase sempre ele vai te mostrar o caminho mais difícil, porém assim, teoricamente correto, né? Então Uhum. ajuda muito, cara, para você pegar essa parte de, tipo, o que você pode fazer na conta. Tipo, tem uma conta aqui para resolver, né? Por onde que eu começo? Você joga lá no Photomatch e ele te mostra. Top. Tá vendo aqui, ó? Vem mostrando tudo passo a passo, explicando, ó. Você Multiplique por precisa favor. colocar a função que você está trabalhando ou não? Sim. Por exemplo, você quer saber como que eu quero da função, né? Só tem que pôr. Eu quero saber como que calcula essa integral, essa derivada. Você põe ali a derivada e calcula para você. E te mostra como calcular também. Legal, Top. bom. Vou Bom é o baixar passo a passo mesmo. Isso é. Passo a passo. Isso aqui, cara, me ajudou muito quando eu tava fazendo cálculo lá na FATEC. Me ajudou porque a professora passava a lista, eu não conseguia resolver às vezes, porque tipo, não tinha conhecimento necessário. Eu jogava